A verdadeira raça de Nika e também Joy Boy são um grande mistério que falta ser revelado para a gente entender talvez um pouco da fruta que Luffy utiliza, como ela foi criada, da onde que ela veio e o que fez ela ser nomeada a partir de um deus. No SVS do volume 103 de One Piece a gente tem algumas informações relacionadas majoritariamente com o país de Wano e algumas brincadeiras entre os leitores e o Oda, mas também algumas informações interessantes que a gente pode pegar de pequenos detalhes sobre cada resposta do Oda. E nesse vídeo a gente vai pegar um pequeno desenho que pode revelar não só a verdadeira identidade de Joy Boy, de qual raça ele era, mas também uma conexão com as Akumas no Mi. Mas vamos com calma porque é muita coisa, então já deixa o seu like e se inscreve no canal que você me ajuda muito. Vamos começar com um pouco da ideia que eu tive, né? Primeiro que a partir do momento que a gente sabe de como que funciona um pouco das Akumas no Mi, e o Oda já falou que esse mistério vai ser revelado um pouco mais pra frente na obra, então elas têm um motivo para como funciona o seu mecanismo. Então a sua criação também tem que ter um motivo, como elas foram criadas e se elas foram criadas a partir de uma ideia de uma pessoa em específico. E aqui eu creio que essas Akumas no Mi nomeadas a partir dos deuses, que no caso eu acho que é a do Luffy, talvez a do Ryukugyu, pode ser também, apesar de ter sido revelada como uma Logia. Para quem não percebeu, o cabelo dele fica muito parecido da do Luffy na forma do Nika, né? Então são alguns detalhes que podem nos mostrar quem verdadeiramente tem essas Akumas no Mi. E elas possuem um detalhe bastante interessante que é ser relacionadas com um deus, um ser que teoricamente está acima dos outros no universo de One Piece, mas como elas foram criadas a partir deles. E aí a gente entra na principal informação que a gente tem sobre as Akumas no Mi, que é que elas funcionam a partir do fator de linhagem e do DNA da pessoa. Elas alteram para que aquela pessoa possua o DNA, né, e altere o DNA a partir da Akuma no Mi, e aí a gente tem essa fusão entre o ser humano e a Akuma no Mi para criar essas diferentes habilidades que existem no mundo de One Piece. Só que para isso a gente precisa ter um início. A gente precisa ter um ponto de partida. E isso, sendo através dos deuses, nos faz pensar que as Akumas no Mi foram criadas a partir de cada um deles, como se eles dessem vida às Akumas no Mi. E como que isso funcionaria? Não faço a menor ideia, para ser sincero. Eu sei que o DNA deles pode ter criado essas Akumas no Mi, e aí as variantes foram acontecendo ao longo do tempo. Eu acho que isso é o mais lógico, pensando que o Vegapunk não existia há milênios atrás. E aí o que pode indicar um pouco sobre isso é que a gente teve a foto do King pequeno. E curiosamente a foto do King pequeno, ele tá utilizando uma lança e tem uma aparência um pouco conhecida. Se a gente alterar um pouco os movimentos dele e tirar as asas, parece justamente a imagem que foi mostrada quando a gente teve a revelação sobre o Nika. E aí a gente pensa, então Nika era um Lunarian? Bom, pode ser, ou pode também não ser, mas a partir desse pensamento a gente liga isso a algumas outras coisas. Lembrando que esses povos do céu eram diferentes uns dos outros, possuíam 4 deles teoricamente, né? Não 100% confirmado. E aí a gente dividindo cada um desses, a gente tem 4 deuses. Então esses deuses supostamente vinham dessa linhagem dos povos do céu. E o que pode ser um detalhe que também liga Nika a King? A gente sabe que a Akuma no Mi do King é a do Pterodátilo lá com outro nome, mas é o pássaro dinossauro. E aí a gente liga essa Akuma no Mi com algumas habilidades que ele utilizou e a gente não tem tanta certeza que elas vieram exatamente disso. A gente viu na luta tanto de Sanji contra Queen, tanto de Zoro contra King, que essas Akumas no Mi dos dragões ou dos dinossauros possuem algumas características um pouco diferentes. O Queen simplesmente saindo e virando uma minhoca, largando o corpo dele para fora, e o King conseguindo esticar o corpo dele, usar o fogo, fazer coisas diferentes que teoricamente não eram relacionadas completamente à sua Akuma no Mi. Se a gente junta esse fato e tenta correlacionar ele com as habilidades mostradas
pelo Luffy, a gente consegue ver algumas coisas. Por exemplo, a habilidade em que o King puxa a sua cabeça, estica ela para usar ela, não sei explicar, como um grande elástico. Ele faz isso e aí é muito parecida com a própria fruta do Luffy, que consegue se esticar, consegue utilizar as habilidades para se inflar, né? Então essa é a primeira ligação. Se a gente for pensar a velocidade do King, né, que ele é super rápido por conta das suas propriedades da sua raça, o Luffy também consegue acompanhar isso quando ele utiliza o Gear Second. Além disso, essa ligação dele com o fogo, deixando ele mais resistente, e a espera dele por Joy Boy podem ser outras maneiras do Oda nos mostrar sem mostrar de fato que Nika era daquela raça. Então, a Akuma no Mi, chamada Hito Hito no Mi modelo Nika, veio a partir dele. Como exatamente? Talvez seja a implementação do DNA daquela pessoa numa fruta em específico. E aí aquela fruta sempre recriava, porque o demônio, sempre que saía de uma fruta, ia para um corpo e saía do corpo, ele acabava indo para outra fruta. Então, supostamente, o demônio de Nika está vivo no corpo do Luffy. É por isso que Zou, né, Zunisha no caso, quando está chegando em um ano, ele fala que Joy Boy voltou. Não só pelas batidas do tambor da libertação, mas também pela alma do seu companheiro estar dentro do corpo do Luffy. E aí isso ligaria e comprovaria que o Joy Boy é de fato o Nika. Sua raça ser ou não a dos Lunarian é um pouquinho difícil de ter certeza. A gente usaria, como eu falei, essas ligações pequenas e sutis feitas pelo Oda para a gente tentar correlacionar um com o outro e ver se realmente faz algum sentido esses personagens terem ligação. Claro que não vai ser mostrado muito mais, até porque a gente nem sabe onde foi parar o King, mas eu acharia bastante interessante ver se realmente a fruta dele foi gerada a partir de um deus e esse deus tinha a raça dos Lunarian. E isso nos levaria ao primeiro nome de Joy Boy, né? Nika. O primeiro e único também, né? O outro é alcunha. Mas aí a gente chega nesse nome. Será que ele realmente é o nome de um deus, né? Ou será que ele é o nome da pessoa? A pessoa foi considerada um deus e por si só ser considerada Joy Boy? Pode ser que seja de fato isso, afinal não tem muita explicação Nika ter tido um outro nome. Se é de fato um deus que existe no mundo de One Piece, aí as coisas mudam um pouco, né? Caso seja um deus que é só reverenciado, mas que não há tanta certeza de que ele existiu. Caso ele tenha existido, eu acho que não faz sentido o nome ser trocado. E aí no passado, por não ter conseguido vencer a guerra contra o governo mundial, o que o Nika fez? Ele conseguiu criar essas Akumas no Mi a partir do DNA dele, e aí a partir disso ele foi criando até o momento em que o soberano que ia ter ele hospedando no seu corpo iria renascer, junto com aquele que seria considerado a arma lendária Poseidon, que no caso é a princesa Shirahoshi. Isso foi uma pequena ligação que eu achei entre todos esses fatores. Eu acho que é bastante interessante, é uma discussão a se considerar, até porque a gente vai começar a saber da história do mundo e da verdadeira surpresa que vai ser o One Piece, né? Como o Oda disse, a gente está indo para o One Piece, entender tudo sobre a história, entender sobre as Akumas no Mi, tudo que era para ter sido mostrado anteriormente e posteriormente, toda a reviravolta do governo mundial com relação a esses seres, e aí o contra-ataque dos novos, né, dos descendentes desses seres para contra o governo mundial. Então tudo isso vai ser revelado, e com isso os mistérios das Akumas no Mi também. Eu acho que justamente a ligação do Vegapunk com a criação da Akuma no Mi do Momonosuke para a Akuma no Mi do Kaido é uma ligação sobre o que a gente pode entender de como foram criados as Akumas no Mi. Esse sistema do fator de linhagem, do DNA, é muito forte em One Piece. Não só as Akumas no Mi, mas também os ciborgues, e todas as grandes forças de One Piece se baseiam nisso. Então eu acho realmente que seja relacionado a isso. Mas deixa aí nos comentários o que você acha, se realmente Nika é Joy Boy ou se é outra pessoa.
Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal, que você me ajuda muito. Valeu, falou e eu fui.